Então, dando continuidade ao nosso estudo sobre juros, nós já falamos um pouquinho dos juros e juros simples, hoje vamos falar um pouquinho dos juros compostos, tá? E para começar, para a gente entender, como já vimos um pouco do que são juros e como funciona, vamos fazer um exemplo já, né? Uma pessoa fez uma dívida, né, um empréstimo de R$5.000 e será pago no regime de juros compostos a uma taxa de 2% ao mês durante 6 meses, ok? Então, vamos recolher as informações que o enunciado nos traz. Ok. Uma dívida de R$5.000. Essa dívida corresponde, então, ao capital, né? O valor que ela tem que devolver, tá? A taxa de juros, que é o I, corresponde a 2% ao mês, a M. Só que lembra, a gente não usa na forma de porcentagem, a gente usa na forma de número decimal. Então, 2% corresponde a 2 centésimos, e 2 centésimos, por sua vez, em decimal, corresponde a 0,02. Ok? Vamos colocar isso. Retomando já um pouco de como fazer a transformação, né? 2%, então, a leitura já nos traz 2%. E em decimal, 0,02. Opa! Então, quando formos usar porcentagem no cálculo de juros, a gente precisa transformar isso em decimal, tá? O T, que é o tempo de aplicação, aqui nesse caso são de 6 meses. Então, para a gente entender, vamos fazer mês a mês, para vocês entenderem o conceito, tá? Depois a gente formaliza, né? A gente conclui com uma fórmula, tá? Vamos calcular mês a mês? Então, ele emprestou R$5.000. Após um mês, vamos ver como é que vai ficar. Após um mês, o que a gente vai ter? Vai ter 5.000, eu vou aplicar os juros de 2% sobre 5.000. Então, juros corresponde ao capital vezes a taxa, né? Vezes 1, porque eu tô falando de um mês, e é os juros compostos, eu vou fazer mês a mês mesmo, certo? Então, os juros para esse mês corresponde a R$5.000 vezes 0,02 vezes 1, ok? Isso, então, vai dar 100, como nós já vimos anteriormente. Então, o montante 1, vou chamar de montante 1, ou seja, o montante após o primeiro mês é o capital. Eu vou também chamar isso aqui. Vou chamar esse capital aqui também de 1, tá? Então, eu vou pegar o capital 1 e somar com esses juros também, que eu vou chamar de 1, tá? Por quê? Vocês já vão entender o porquê. Então, nós temos que esse montante do mês 1 corresponde, então, ao capital, que foi o primeiro ali aplicado, 5.000, mais os juros 1, que no caso, após o primeiro mês, calculamos aqui como 100. Então, esse montante 1 corresponde a 5.100. Bom, até aqui, tranquilo. Até aqui, tranquilo, né? Agora, vamos ver como funciona para os demais meses, tá? Para fazer agora, como é mês a mês, para a gente entender o conceito, o processo é bem parecido. Só que daí, os juros vai ser sobre o último montante. Então, meu capital, ó, no segundo mês agora, ó. No segundo mês. O que muda para mim no segundo mês? O meu capital não vai ser mais aqueles 5.000. O meu capital, que eu vou chamar de capital 2, vai corresponder ao montante 1. Então, o próximo capital, o próximo valor que eu vou fazer os novos cálculos, corresponde ao valor que terminou no mês passado, tá? Então, nesse caso aqui, corresponde a 5.100. Então, quando eu vou calcular agora 2%, não é mais sobre 5.000, que é o capital inicial, é sobre o valor
que deu no último mês, no caso, 5.100. Então, por isso que eu coloquei capital 1, porque agora nós temos capital 2, que é o 5.100. E também teremos, então, um juros diferente. É 2% de 5.100 agora. Então, corresponde ao capital 2, multiplicando a taxa, que é a mesma, a taxa é a mesma, porém o que vai mudando aqui é o montante e o capital, tá? Como eu estou calculando mês a mês, então é por um mês mesmo nesse caso. Então, nós temos que esses juros do segundo mês corresponde a 5.100 vezes a taxa de 2% vezes 1. Então, nossos juros do segundo mês corresponde, para facilitar, vamos pegar aqui, tá? 5.100 vezes 0,02 vezes 1, 102. Então, no segundo mês, os juros que ele vai ficar devendo, 102. Então, teremos um novo montante. O montante 2 corresponde, então, ao capital do segundo mês, mais os juros do segundo mês. Olha o que isso vai mudar. Lembra que no juros simples, a porcentagem era sempre a mesma? Por isso, simples, era a mesma para todos os meses. Aqui não. A cada novo mês, geram novos juros. Por quê? Porque o valor que eu me refiro é outro. Então, como que vai ser nosso montante 2? Capital 2, que era 5.100, mais os juros daquele mês, que é 102. Então, nosso montante do segundo mês corresponde a R$ 5.202. Ok? Agora, esse montante do segundo mês corresponde agora ao capital do terceiro mês. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Ó. No terceiro mês agora. No terceiro mês. Então, no terceiro mês, o capital desse terceiro mês se refere, então, ao montante que terminou mês passado, que é o mês 2. Que, então, vai ser 5.202. Ok? Então, nossos juros referentes ao terceiro mês corresponde ao capital do terceiro mês vezes a taxa de juros. Isso não vai mudar, porque ainda continua sendo 2% ao mês. Como eu estou calculando mês a mês, esse tempo aqui é de um mesmo. Então, os juros referente ao terceiro mês desse empréstimo corresponde ao capital 5.202 vezes 2% vezes 1. Então, os juros do terceiro mês é igual. Vamos lá, vamos usar nossa calculadora para facilitar e deixar um pouco mais rápido, né? 5.202 vezes 0,2%, 104,04. Então, os juros no terceiro mês corresponde a R$ 104,04. Então, o montante do terceiro mês corresponde ao capital do terceiro mês mais os juros do terceiro mês. Então, temos o montante do terceiro mês, 5.202 mais 104,04. Então, o montante do terceiro mês corresponde a 5.306,04 centavos. Ok? Tá vendo? Então, é o que nós chamamos de juros sobre juros. Porque rendeu um juros, aí eu pego esse novo valor e faço novamente a porcentagem. É um juros, então, maior, porque o valor que ele se refere é maior. Ok? Vamos, então, dar uma acelerada aqui. Vamos mudar aqui quarto mês agora.
Então, no quarto mês. Então, o capital do quarto mês se refere ao montante do mês anterior, ao final, né, do mês anterior. Então, 5.306,04. Então, os juros desse quarto mês corresponde ao capital desse quarto mês, vezes a taxa que não muda. Então, 5.306,04 centavos, vezes 2%. Então, os juros do quarto mês, vamos ver quanto vai dar. 5.306,04 centavos, vezes 2%, vezes 1. 106,12. Então, vamos arredondar aqui 106,12 mesmo, porque o próximo é zero, então fica 0,12. 106,12 centavos. Então, o montante do quarto mês corresponde ao capital do quarto mês, mais os juros que rendeu aquele mês. Então, o montante do quarto mês, 5.306,04 centavos, mais 106,12 centavos. Então, isso vai dar um montante de 5.412,16 centavos. Confere? Vamos lá. 5.306,04 mais 106,12. 5.412,16. Ok. Então, acertei. Temos que chegar no sexto mês, tá bom? Então, vamos devagar, mas a gente chega lá. No quinto mês e penúltimo mês, o capital inicial desse mês 5, então, se refere ao montante do mês anterior, 5.412,16 centavos. Os juros do mês 5 é o capital inicial do mês 5 vezes a taxa. Então, os juros do mês 5 corresponde a 5.412,16 centavos vezes 2% vezes 1. Então, os juros do mês 5 corresponde, vamos ver quanto isso vai dar. 5.412,16 vezes 2%, 108,24, tá? Arredondando aqui com duas casas, 108,24. Então, o montante do mês 5 corresponde ao capital do mês 5 mais os juros do mês 5. Então, o montante do mês 5 corresponde 5.412,16 mais 108,24. Então, 5.412,16 mais 108,24, 5.520,40. 5.520,40 centavos. E o último, tá? Pra gente encerrar aqui o nosso cálculo, o nosso exemplo. Vamos lá. No sexto mês e último mês, o capital que eu inicio o sexto mês corresponde, então, ao montante do anterior, do mês anterior, que é 5.520,40 centavos. Então, os juros só desse mês 6 corresponde ao capital desse mês, que começou esse mês. Então, os juros do mês 6 corresponde a 5.520,40 centavos, vezes 2% vezes 1. Então, os juros do mês 6, vamos ver quanto que isso vai dar. 5.520,40, peraí que eu errei aqui. 520,40. 5.520,40 vezes 2%, 110,41. Vamos arredondar aqui 41. 110,41. Então, encerrando já aqui o nosso montante do mês 6, corresponde ao capital
do sexto mês mais os juros do sexto mês. Então, o montante do sexto mês é o montante anterior, 5.520,40, mais 110,41. Então, isso vai dar 5.630,81 centavos. O montante do mês 6. Então, uma pessoa que fez um empréstimo de R$5.000, prometendo pagar 2%, baixo esses juros, hein? Muito baixo, ao mês, terá que devolver ao final, né, quando somar tudo isso, ao final do sexto mês, terá que devolver R$5.630,81 centavos. Olha só, era 5.000 empréstimo, tem que devolver 5.630,81. Então, só de juros deu R$630,81 centavos. Tá, se a gente comparar com o exercício que fizemos numa aula anterior, a gente fez um exercício parecido, olha, empréstimo de 5.000 a 2% ao mês por 6 meses, só que o regime de juros simples. Ou seja, esses 2% de 5.000, que era R$100, ele vale para todo mês. No final, olha quanto deu, então, para devolver, 5.600. Nos juros compostos, 5.631,81 centavos. Então, deu R$30 e pouquinhos a mais no regime de juros simples. Lembrando que a porcentagem que nós estamos usando aqui, a taxa, é bem pequena. Quando você vai contratar qualquer, a não ser um consignado, talvez, né? Mas esses crediários da vida aí, esses empréstimos, né, essas financeiras que tem por aí, os juros é mais alto. Então, toma muito cuidado, porque em 6 meses você pagou praticamente mais de 10% do valor inicial. Então, e é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, para a gente ficar mais claro ainda, eu peguei aqui, ó, vamos comparar o empréstimo de R$1.000 com juros simples e compostos, tá? Vamos fazer aqui, ó, também tá por 6 meses, vamos deixar por 5, né, para não ficar tão demorado. E vamos colocar uma taxa de 10%. Vou colocar aqui, ó. Vamos comparar o empréstimo de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, por 5 meses, no regime de juros simples e composto. A gente vai fazer um comparativo. Quando eu empresto R$1.000 a 10%, para ficar um pouco mais simples os nossos cálculos, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui, ó, R$1.000 no primeiro mês. 10%, 10% de 1.000 é 100. Então, fica 1.000 mais 100 igual a 1.100. Ok? Acho que é tranquilo a gente entender isso aqui, certo? Vou aumentar um pouquinho a coluna, para não ficar apertadinho desse jeito. 1.100. Ok. Nos juros, vamos pensar aqui essa linha aqui. Vamos colorir ela, para a gente separar. Vou colorir ela amarelinho. E aqui a gente vai chamar de juros compostos, vamos colorir também azulzinho, tá? No regime de juros compostos, vai ficar a mesma coisa o primeiro mês, não muda, né? R$1.000, eu vou acrescentar os 10%, R$100, então fica R$1.100. Então, não altera esse valor no primeiro mês. No segundo mês, para os juros simples, então amarelinho aqui se refere aos juros simples, continua sendo R$100. Então, eu pego aquele valor de 1.100 e acrescento mais R$100, porque é os 10% de 1.000 inicialmente. Ou seja, isso dá R$1.200. Agora aqui, eu vou pegar 1.100, que é o valor do montante anterior, só que os próximos 10% que eu vou colocar de juros não é sobre o valor inicial, é sobre esse valor, esse último valor. E 10% desse último valor
É só a gente cortar um zerinho ali, é 110. 110. Então, isso dá pra gente R$1.210. Ó, já temos uma diferença de R$10 aqui no segundo mês. No terceiro mês, o juros simples. Pega o valor anterior, 1.200, só que eu sempre vou acrescentar os 10% daquele valor inicial. Era R$1.000, 10% do valor inicial, R$100, então vai ficar 1.300. Aqui, eu também pego o valor anterior, 1.210, tá vendo? E os 10% que eu vou acrescentar aqui se refere a esses 1.210. Ou seja, só cortar um zerinho, 121. Então, isso vai dar 1.331. Já estamos vendo aqui uma diferença, né? 1.300, 1.331. Então, 1.300 aqui, mais os R$100 que vai ser simples, no juros simples, 1.400. Agora, eu vou pegar o valor do último mês, 1.331, vou somar com 10% de 1.331. 10% disso é só dar com a vírgulazinha, né? Divide por 10, 133,10 centavos. Então, isso já vai dar pra gente 1.464, é isso? R$1.464,10, tá? E para a gente encerrar o nosso comparativo, no quinto mês, os 1.400 do mês anterior, mais de R$100 de juros simples, o que dá R$1.500. Agora, nos juros compostos, o valor do mês anterior, 1.464,10 centavos, mais 10% desse valor, anda com a vírgula uma casinha, 146,40, né? Fica aí sobrando 1/10 de centésimo. Então, aqui nós temos no quinto mês dos juros compostos um valor de 1.610,51. Então, olha a diferença do valor. Aqui 1.500, aqui 1.610,51. Por quê? Porque é juros sobre juros. Ele pegou os valores que já tinham juros e acrescentou de novo. Aqui não, os juros é o mesmo sempre, tá? Mas reforçando, banco, loja, comércio, eles vão usar os juros compostos, tá bem? Para a gente encerrar um pouco esse assunto e fechar com uma fórmula, né? Porque a gente não vai ficar fazendo todo mês a mês, ano a ano, trimestre a trimestre. Vamos pensar comigo aqui, ó. Juros simples. Nós vimos que para calcular o montante, né, o valor final do juros simples, a gente pega o valor do capital inicial e soma com os juros daquele mês. Os juros daquele mês, né, daquele período, ele corresponde a quem? Ó, só os juros corresponde ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha só, esses juros aqui, esse J aqui, ele pode ser escrito como C, que é capital, vezes a taxa vezes o tempo, ok? Daí, olha que interessante. Nós temos aqui uma fórmula em que o C aparece duas vezes, o capital aparece duas vezes. Então, eu posso colocar esse capital como um fator comum em evidência, aqui fora do parênteses. Quem que ele multiplica? Né? C, capital vezes quanto que vai dar capital? Vezes 1. Capital vezes quanto que dá capital vezes I vezes T? IT. Ou seja, nós podemos resumir todo aquele cálculo lá com juros simples, mês a mês, fazendo assim: montante corresponde a capital, entre parênteses, 1 mais a taxa vezes o tempo. Simples assim, tá? Para os juros compostos, o que vai ser diferente? Juros compostos. O montante também é capital mais juros, só que os juros ali, cada mês, é como se eu pegasse aquela taxa e fosse elevando ao mês. Por exemplo, a taxa foi de 10%. Se eu pratiquei isso por 5 meses, é o mesmo que pegar 10% e elevar a 5.
Então, ela vai mudar, ela vai ficar como capital, só que os juros do capital, dos juros, o montante dos juros compostos, ele vai mudar, ele vai ficar assim, ó, vezes a taxa, só que a taxa vai ser elevada ao tempo, tá? Vai ser elevada ao tempo. Então, a gente costuma colocar essa fórmula bem parecida com a primeira. Tá vendo essa taxa aqui? A gente vai colocar a capital 1 mais o I, que é a taxa, mais o I, elevado ao tempo, tá? Aqui 1 vezes. Ela é bem parecida, só que o T não está multiplicando, o T é um expoente, é uma potência, tá bom? Então, a gente conseguiria calcular aquele valor, por exemplo, a gente usou esse último exemplo, R$10.000 a 10% por 5 meses. Como é que ficaria aqui, ó? Usando a fórmula direta, ó. Vamos calcular para os dois? Qual é o montante do capital de R$1.000 com a taxa de 10%, então é 0,1, vezes o tempo, 5 meses. Então, fica montante igual a R$1.000, vezes 0,1 vezes 5, 0,5, mais 1, 1,5. Faltou um zero aqui. Então, isso vai dar no final R$1.500. Se você multiplicar, vai dar isso aí. Nos juros compostos, vamos ver como é que fica. Ó. O montante de um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 10%, que é 0,1. Eu vou elevar, então, ao tempo, que é 5 meses. Então, nós temos um montante de R$1.000 vezes 1 mais 10%, 1,1 elevado à quinta potência. Então, temos um montante de 1.000 vezes. Vamos ver quanto que é 1,1 elevado à quinta potência. O que é a quinta potência? É multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Tá? Tem o botãozinho aqui de elevar 5 vezes, mas vamos relembrar isso aqui, ó. Quantas vezes foi? Tá aparecendo aqui em cima, já foram 4, falta uma. 1,610,51. 1,610,51. Vamos multiplicar esse número por 1.000, que é, no caso aqui, o capital, vezes 1.000, que é só dar com a vírgula também em 3 casinhas para a direita, né? 1.610,51. Ou seja, claro que aqui não deu certo porque a gente arredondou do jeito correto, né? Mas a gente consegue calcular esses valores, então, que eu fiz como exemplo, vários exemplos, usando, então, diretamente as fórmulas, tá? Não mês a mês. Essas fórmulas são deduzidas desse processo, desse entendimento feito mês a mês, tá? Então, a gente poderia só usar isso aqui, para calcular o montante quando se refere a juros simples, e só usar isso aqui quando se refere, então, ao montante de regime de juros compostos, tá? Mas, se eu esqueço, se eu não lembro, né, porque é muito normal a gente não lembrar de fórmulas, né? Quando a gente consegue entender o porquê das fórmulas, de onde elas vêm, fica mais fácil, às vezes, de gravar essa informação. Ela sozinha fica jogada, então a gente tem aquele negócio, aquele processo de decoreba. Quando a gente entende de onde vem, é mais fácil você se virar se você se esquece. Porque aqui, se você se esquecer da fórmula, você pode lembrar de fazer mês a mês, ou bimestre a bimestre, ano a ano, depende da situação, depende do contexto. Ok?